E é interessante que Pedro, então, depois dessa tristeza toda, ele decide, depois que Jesus morreu, ele decide então ir pescar novamente. Coisa que ele já não fazia há muitos e muitos anos. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. A frustração de Pedro era tão grande que Pedro não se achava mais digno de usar a capa de filho, a capa de alguém que representava o Senhor. E naquele momento, então, ele acreditou que ele poderia novamente usar a capa e ir ao encontro de Jesus. Então, queridas, hoje eu quero que você saia desse lugar que você está, desse lugar onde você parou. Eu não sei aonde você possa ter parado, mas eu sei que muitas pararam e não andam mais. Vocês estão andando normalmente com as pernas de vocês, mas não espiritualmente. Muitas se decepcionaram, muitas se frustraram com muitas coisas, e vocês acabaram se fechando para algo que Deus tem para fazer. Sabe, muitas vezes nós dizemos que amamos ao Senhor. Muitas vezes nós cantamos músicas tão lindas, só que a gente nem para para prestar atenção, que é o momento que a gente mais mente. É o momento que a gente mais mente, é no louvor. Porque a gente declara palavras que a gente mesmo não acredita, que a gente mesmo não toma posse delas. Sabe, Pedro, depois dessa decepção, ele desacreditou que ele pudesse algo. Mas eu quero que você pare hoje para refletir e para sair desse lugar que você ficou emocionalmente parada. Eu sei que aqui tem muitas que tiveram várias experiências e que você ficou ali estatalada, sem saber o que fazer, como agir. Muitas vezes até experiências, físicas. Experiências físicas de algumas coisas que aconteceram por conta disso, de traumas, você não consegue mais fazer. Agora, como é que você pode dizer que Deus é o teu Deus? Como é que você pode dizer? Porque muitas vezes você fala: mas eu não consigo. É muito difícil. Essas são as palavras. Eu não consigo. É muito difícil. Não vai dar certo. Sabe, hoje
precisamos vencer. Nós precisamos sair do lugar da nossa frustração. Nós precisamos verdadeiramente olhar para o Senhor. Amém. Olhar para o Senhor. Oh, Deus. E acreditar. Sabe que o que Ele tem para nós, o que o Senhor tem para nós é muito mais. O que o inimigo tem tentado fazer para nos tirar do propósito. É verdade, de Deus. Sabe, se você está aqui hoje, você está aqui hoje não é porque tem algo que foi preparado para as mulheres. Você está aqui hoje porque Deus tem algo verdadeiramente para a tua vida, para mudar a tua história, para que você não continue do mesmo jeito, porque Deus não quer que você continue do mesmo jeito. Sabe, queridas, um dia eu acreditei que eu não tinha condições alguma, que eu não tinha possibilidade alguma de cuidar de alguém, de ser alguém de referência, porque eu fiquei aprisionada lá atrás, eu fiquei parada no passado. Só que quando eu decidi andar e sair daquele lugar, o Senhor me levou mais longe. Amém, aleluia. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer te trazer experiências maiores. Ele quer te conduzir a andar, sabe, mais longe, cada vez mais longe, a alcançar mais e mais. Só que muitas vezes nós estamos tristes, ou mesmo apontamos alguém como culpado da nossa vida não estar bem. Alguém é culpado. Só que muitas vezes a gente aponta lá, né? Fulano é culpado. Quando eu culpo, eu julgo alguém, eu estou condenando o Senhor, estou dizendo, ó, Senhor, não serve de nada que essa pessoa não presta. E eu estou dizendo, Senhor, e eu me imerso da mesma forma que essa pessoa também não presta, eu estou enxergando que eu também não presta. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo e julgar. É muito fácil. Agora nós precisamos sair desse lugar e fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, Pedro, quando ele ouviu de João que era Jesus, né? Ele colocou a capa, coisa que ele não fazia mais. Aquele lugar foi um lugar de encontro. Então, quando ele viu Jesus, ele não contou outra. Ele se atirou na água, ele não esperou o barco. Ele se atirou na água, mas eu preciso ir lá. Aos pés do mestre, eu preciso ir lá. Eu preciso me arrepender, eu preciso dele. E é quando ele tem esse encontro com Jesus. Os outros discípulos vieram no barco, verso 8, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando eles embarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: que é isso? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a ele, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse-lhe Simão: sim, todos sabem que te amo. Só que esse amor, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Esse amor que Jesus está perguntando é o amor total, é o amor ágape, é o amor de entrega, é o amor que não tem barreiras, é o amor ágape, que é o amor de Deus.
Só que aí aqui, quando Pedro fala, né, quando Pedro responde aqui ao Senhor, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo, amor filéu. A tradução do hebraico, amor filéu. Amor de irmão. Eu te amo, amor de irmão. Só que Jesus não quer isso. Jesus fala: então, Pedro, passa ali as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, me ama? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, amor filéu. Jesus, então, passa ali as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Amor ágape, amor de entrega. Glória e aí, a Deus. Então, cuide das minhas ovelhas. Pedro, ele negou Jesus. Ele ficou aquele momento ali sobre o coração dele, aonde por um momento ele quis até desistir. Mas quando ele voltou ao lugar do encontro, quando ele voltou ao lugar aonde Jesus tinha chamado ele teve um novo encontro com o Senhor. Amém. Ele teve um novo encontro com o Senhor. Eu não sei como foi o teu encontro, eu não sei o que aconteceu durante a tua caminhada, mas eu sei que você precisa sair desse lugar. Quem aqui tem fluído genuinamente no seu chamado em Deus? Só um pode levantar a mão. Um só. Só uma, gente. Uma pessoa só que tem fluído assim, plenamente no seu chamado em Deus. Pensei que não era para levantar a mão. Sabe por quê? Porque nós ficamos parados. Nós ficamos naquele lugar, nós precisamos sair daquele lugar. Onde você ficou? Porque aonde você ficou parado não é o lugar que Deus te quer. É verdade. Deus te quer frutificando, Deus te quer. Amém. Glória a Deus. Quando nós lemos no livro de Atos, o que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Pedro, a sombra dele curava. Porque ele saiu do lugar que ele estava. Ele decidiu ir até Jesus e não ficar estacionado. Eu venho, ouço a palavra. Que bom, glória a Deus, eu estou na casa. Volto, ouço a palavra. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para frutificar. Amém. Deus te chamou para viver aquilo que Ele tem para você. Então saia desse lugar que você está aprisionada. Saia desse lugar. Sabe, muitas vezes são as circunstâncias da nossa vida, muitas vezes são as situações financeiras, muitas vezes são os filhos, marido, pastor e outras coisas nos fazem ficar aprisionados. E nós não produzimos aquilo que Deus tem para nós. Aonde você está? Aonde você está? Sabe, eu sei, porque o Senhor me disse que muitos aqui precisam novamente desse encontro. Amém. Quando eu estava no meu canto orando, a angústia do Senhor vinha sobre mim. Porque você não está andando, você está parada no teu chamado, naquilo que Deus tem para você como mulher. Muitas vezes tem mulheres aqui
que não conseguem nem sequer tomar uma decisão, porque tem medo, não consegue avançar para essa. Um lugar que a gente fica parado, não conseguimos evoluir. Não há vida, não há vida. Como é que a gente pode dizer que Deus está em nós? Como é que nós podemos dizer que Deus faz sentido se nós muitas vezes não ouvimos o Senhor? Não ouvimos. O Senhor é para eu ir? Então, o Senhor não é, eu fico parado. Como Moisés. Quando o Senhor disse, Moisés, diga ao povo que marche. Então agora eu vou marchar. Mas enquanto o Senhor não deu a palavra, Moisés ficou. Hoje é o dia de você marchar. Amém. Hoje é o dia de você sair desse lugar. Glória a Deus. Porque Deus não te quer desse jeito. Deus não te quer aprisionada em traumas, em medos. Deus não te quer aprisionada a situações de pessoas que te feriram e por conta disso você se fechou igual uma concha. Deus quer fazer com que a tua vida venha fluir espiritualmente. Sabe, queridas, existe um espírito que tem trabalhado muito no meio das mulheres. É o espírito de rejeição. Como esse desgraçado trabalha. Eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo, eu sou incapaz. E vai colocando isso dentro da pessoa. Aí se alguém olha de um jeito, já me olhou feio, já sabe. E aí com isso a pessoa se fere, se fecha. Então sai desse lugar, não deixe que nada impeça o fluir de Deus na sua vida. Amém. Mas avance. Sabe, queridos? Pedro, ele teve um grande trauma. Um grande trauma. Porque momentos antes ele disse para o Senhor, estava com o Senhor que jamais negaria, que jamais abandonaria. Aí de repente, quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. Só que o olhar de Pedro para o Senhor, quando ele olhou, ele achou que Jesus estava condenando ele. Pedro. Bem que eu te disse, Pedro, que você ia falhar mesmo. Que decepção, Pedro. Foi assim que Pedro imaginou. Só que Jesus não olhou assim para Pedro. O olhar de Jesus para Pedro foi dizer, Pedro, eu estou contigo. Ainda que tu tenha falhado, Aleluia. eu continuo a te amar. Glória a Deus. Não desista, Pedro. Só que Pedro, ele mesmo se julgou. Ele mesmo se culpou. E ele mesmo se afastou. É assim que nós fazemos. Porque nós olhamos com os nossos olhos carnais. Nós não olhamos o outro com os olhos de Deus. Nós olhamos o outro com os nossos olhos carnais. E só achamos que o outro está nos olhando para nos julgar. Só achamos que o outro está nos olhando para nos punir, para trazer algum julgo sobre as nossas vidas. E não é verdade. Nós precisamos olhar o outro com os olhos de Deus. Amém. Com os olhos de Deus. Sabe, queridos, quando Deus nos dá a direção, pode vir o que vier, mas nós vamos vencer. Amém. Porque a vitória está certa, gente. Glória a Mas Deus. quando eu não saio do lugar e olho para as minhas próprias forças, eu não posso avançar. Jamais. Sabe, quando o Dan que ia lá, né, em Porto Velho, no tempo que ele me ordenou, ficou 10 dias lá. Todos os dias nós sentávamos com o Dan, e o Dan conversando, e dizendo,
não me sinto capaz, eu não quero. Ele, ok, tudo bem. E no outro dia conversávamos, eu falando, não consigo, eu acho que eu não dou conta. E continuávamos conversando no dia seguinte. E eu falando, Deus, o Senhor tem que me responder. O Senhor tem que me dizer, porque eu não me vejo capaz. Não sou teóloga, não fiz teologia, eu não vou ser pastora. E Jesus falou assim, eu já dei Pedro, com todos os defeitos que ele tinha, e fiz dele outra joia. Amém. Então, queridos, Deus não olha aquilo que nós olhamos. Porque muitas vezes nós olhamos só a capacidade. Muitas vezes a gente só olha aquilo que o humano vê, mas Deus vê muito mais. Amém. Deus vai mais além. E nós precisamos ir mais além. Nós não podemos ficar parados. Por não ficar parada e me mover. Hoje o Senhor tem nos conduzido a cuidar de vidas, a amar as vidas e a fazer com que o nome dele venha ser exaltado, estabelecido. Amém. Então, queridos, olha, para quem um dia saiu, não é, de Bauru sem condições algumas, sem vontade alguma de voltar para Porto Velho, o Senhor me colocou hoje num lugar que eu jamais imaginei. Mas não porque eu merecia alguma coisa, mas porque eu decidi sair do lugar que me aprisionava, do medo. Mas o povo aí sabe, Senhor, que eu fui no passado. Senhor, o povo aí conhece. Sabe como é que eu era. E hoje, eu tenho muitas vidas dentro da igreja que me conheceram no passado e que hoje congregam comigo. Glória a Deus. Mas por quê? Porque eu não vivi o chamado do Senhor. E eu saí da posição que eu estava para deixar o Senhor me conduzir. Eu quero que você agora fique em pé.